Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn e hoje vamos brincar um pouquinho no Gran Turismo 7. Recentemente eu gravei um vídeo sobre esse jogo e falei de algumas características dele e agora eu vou jogar aqui um pouquinho, né? Deixar esse vídeo aqui no canal gravado e eu vou escolher aqui a pista de Nürburgring e vou fazer o desafio que tem aqui, ó. 200 mil créditos essa corrida aqui de 3 voltas e eu vou escolher este carro aqui. Notem ali que o consumo de combustível está vermelho, ou seja, 3 voltas aqui, se você não pegar o carro certo, o consumo de combustível vai acabar, né? Então eu olhei ali, acho que o meu melhor carro é esse daqui para essa pista, embora ainda o tanque é menor do que o suficiente para fazer essas 3 voltas, então acho que eu devo ter que parar umas 2 ou 3 vezes no pit stop. E esse é o desafio do jogo, né? Como eu já vou largar lá atrás, eu estou largando na última posição, eu tenho que ganhar a corrida, chegar em primeiro, talvez parando mais no box do que os outros competidores. Eu acho que meu carro dá para fazer umas 2 paradas aí em 3 voltas. Como essa pista aqui é a pista mais longa que eu vi até agora no Gran Turismo 7, ela tem vários quilômetros aí, se eu não me engano, uma volta aqui eu acho que tem uns 20 quilômetros, né? Se eu não estou enganado. Mas é isso aí, começamos aqui, a gente emenda esta pista de circuito, inclusive saudades dessa pista no Fórmula 1. Cara, essa pista era muito boa, hein? Essa pista já faz tempo que não está na Fórmula 1. E esse trecho que eu estou passando aqui é um trecho diminuído da pista, porque a pista total não está liberada aqui. Acho que está liberada somente quando você joga nessa própria pista. Vocês podem ver lá no mapinha, lá em cima, que a gente está circulando lá naquele cantinho embaixo, onde tem um ponto vermelho junto dos pontos azuis ali. E essa é a parte da pista. E você vê que agora eu vou sair da pista de circuito e entrar no trecho de estrada que tem ao redor da pista. Então eu tenho essa chicane aqui, e no caso da pista normal a gente iria para virar ali à direita e a gente iria para o grid de largada desta pista. Agora nós saímos da pista e fomos para o trecho de estrada, e nesse trecho de estrada aí a gente tem mais ou menos uns 17 km a percorrer até voltarmos para a pista, onde andamos mais 3 km para completar os 20 aí. Então eu vou passar aqui. Eu gosto muito dessa pista aqui, por quê? Porque ela é desafiadora. Então você tem que ter aqui um bom controle. É óbvio, né? Eu estou com o auxiliar de condução ligado, tenho assistência de freio e etc. Mas não é porque você tem assistência que você consegue controlar o carro, principalmente nessa pista aqui, e para fazer ultrapassagens. Até porque eu estou aí bem longe, como vocês podem ver ali, ó. Aquele lá no vermelhinho, eu estou a 34 segundos longe do primeiro colocado. Aquele número lá no quadro vermelho é a distância que eu estou do primeiro colocado. Então eu tenho que alcançar ele e tem que ter sorte para ver se com 2 ou 3, acho que as 2 paradas no máximo, eu consiga ultrapassar ele ainda, né? Eu não sei se quem está em primeiro ou os primeiros carros lá da frente tem um tanque de combustível maior que o meu. Então eu acredito que o meu carro aqui vai dar umas 2 paradas, né? Eu acho que ele dá para fazer uma volta e meia, alguma coisa assim. Vamos ver aqui no decorrer da corrida. Vocês podem ver ali que no canto inferior esquerdo, logo do lado ali da velocidade, a gente tem o tanque de combustível, que ele vai diminuindo conforme eu for correndo aqui, e do lado ali nós temos os tracinhos brancos que representam os pneus, que vão se desgastando também à medida que eu vou fazendo aqui as curvas e à medida que eu vou acelerando. Então essa Audi aqui ela tem uma velocidade média boa, e quanto mais rápido eu consigo me equilibrar, passar na curva e me equilibrar, quanto mais rápido, mais estabilidade o carro tem na curva, como esse daqui tem, o pneu vai se desgastando mais rápido, porque exige bastante do pneu aqui. Então nós estamos aqui já com 3 minutos e 40 segundos de volta dentro da pista. E aí, vamos lá.
ver se a gente alcança ali os carros da frente. Tá aí uma coisa que eu ainda não consigo entender muito bem nesse jogo, que eu acho que esse detalhe segue, eu acho que as corridas do mundo real. Esta largada em movimento, em que o primeiro colocado sai lá na frente e o último lá atrás, com movimentação, e que a diferença entre o primeiro colocado e o último chega a ser 40 segundos ou mais, tornando praticamente impossível você conseguir ganhar uma corrida se você sair em primeiro lugar. É claro que eu não tenho conhecimento da categoria de Gran Turismo, eu não assisto as corridas oficiais, não sei como funciona, então a única ideia que eu tenho é a partir desse jogo aqui, que é um jogo que deve trazer a realidade do mundo do Gran Turismo. Então eu vou me basear nisso aqui. Tanto esse jogo aqui quanto o Forza Horizon ou Forza Motorsport, aliás, tem largadas que saem em movimento. Eu nunca gostei de largada em movimento, eu prefiro a largada parada igual da Fórmula 1. Aliás, no Forza Motorsport, algumas pistas e algumas corridas a largada é parada e algumas em movimento. Inclusive, quando eu joguei lá no Forza Motorsport, se eu não me engano, eu acho que a maioria das largadas eram paradas e algumas eram em movimento. Já que no Gran Turismo, até agora, com 70 horas de jogo, eu não tive nenhuma largada parada, todas foram em movimento do mesmo jeito. Então você sai lá atrás e aí o primeiro colocado está muito distante. Então você vê que nessa pista aqui, por exemplo, a média, né, que ele estava saindo ali era cerca de uns 40 segundos. Opa, quase que eu bato aqui. Essa curva é traiçoeira, hein? Eu deixei o carro abrir um pouco mais a curva e acabou me levando lá praticamente perto do guarda-reio. Enfim, vamos lá. Pisei aqui fora de novo, é isso aí. Então eu não gosto dessa largada em movimento, cara. Eu prefiro a largada parado, todos os carros juntos. Esse negócio dos carros já está em movimento. É tanto que eu tô passando na linha de chegada enquanto o primeiro colocado está lá na frente, já nas curvas adiante. Essa parte eu não gostei muito não. Porém, por outro lado, é um desafio, né? Porque eu saio aqui de último colocado e eu vou ter que ir alcançando. Pelo menos nesta pista aqui é legal porque a pista é longa. Então eu gosto de trechos longos assim que você tem mais tempo para conseguir pegar o carro que está lá na frente. E como você pode ver aí, eu já passei por alguns desafios, né? Ultrapassar esses caras aqui nessa pista é complicado. Mesmo com os auxiliares de condução ligado, você ainda tem que ter o controle do carro, tem que saber ajudar a máquina a frear, né? Porque assim, se eu soltar aqui o jogo, ele vai frear sozinho. Mas ele não vai frear o suficiente, ele só vai te dar uma ajuda no freio. Então você que tem que frear, você tem que dosar a quantidade de freio que o seu carro tem. Ó, aqui por exemplo, opa, quase, mas faltou um pouquinho para encostar nesse carro aqui. Mas deu para segurar. Então, olha nessa curva aqui, ó. A máquina começa a frear para mim o carro, mas ela não vai frear o suficiente. Então eu que tenho que controlar o resto do freio. Ela dá uma pequena ajuda só para você não sair da tangente da curva. Então, opa, deixa eu virar aqui. Quase que arranca a tinta. Consegui passar. É isso aí. Você vê o nível de dificuldade dessa pista aqui é grande. Então mesmo com assistência de condução você ainda tem que ter um bom controle do carro. Não vai achando que você vai colocar assistência que a máquina vai fazer tudo para você sozinho, não. Então nas curvas tem que ter muito cuidado e tem que ter paciência para não sair esbarrando em todo mundo na hora de você, principalmente nessa pista, na hora de você tentar ultrapassar alguém na curva, porque você já viu que essa pista aqui tem várias curvas e o maior trecho dela é curto, né? Não é uma retona dessa daí também. Olha essa reta, deixa eu parar aqui. Prestar bem atenção, ó. Tomem cuidado nessa curva, ó. Tem que frear, tira o pé do acelerador. Começa a frear bem antes dessa faixa vermelha, porque aqui você roda e roda mesmo. Se acelerar naquela curva ali, de mau jeito, você acaba rodando. E nós temos aqui então o aviso de combustível. Eu não vou entrar nos boxes agora, vou passar direto, vou fazer mais uma volta e aí eu vou entrar nos boxes na próxima volta. A gente está então na segunda volta de 3, então acho que vai ser uma parada só. Eu achei que seria 2, mas nós vamos ter
uma parada apenas. E eu estou em terceiro lugar, olha só. Não estou tão longe assim do primeiro colocado, mais ou menos uns 17, 18 segundos. Vamos aqui fazer as curvas. E é isso aí. Esse jogo é muito bonito. O que incomoda um pouquinho essa câmera, principalmente para mim que gosto de jogar nesse estilo de veículo com a câmera do lado de fora. Agora eu vou colocar a câmera de dentro aqui também para dar uma olhadinha, mas eu prefiro jogar com a câmera externa. A câmera interna até que é legal também, mas câmera interna eu prefiro mais no Fórmula 1. Eu acho melhor o Fórmula 1 com a câmera interna. Já a câmera externa do Fórmula 1 eu já não gosto, acho muito esquisito. E nesse tipo de jogo aqui, que são carros que não são de Fórmula, eu prefiro essa câmera mais externa aqui, para ver o carro e tal, né? Carro de Fórmula 1, para mim é bom ali no cockpit mesmo, ali é legal, mas aqui no Gran Turismo ou outros jogos desse estilo aqui, eu prefiro a câmera externa. E essa câmera fica muito pregada, né, na traseira do carro aí. Isso porque eu mexi em configurações e desbloqueei um pouco essa câmera, né? Desativei a câmera totalmente fixa, mas mesmo assim ela ainda fica mais fixa do que outros jogos nesse mesmo estilo. Quando a câmera fica mais solta, dá uma impressão mais de que o carro está conseguindo fazer as curvas, que a sensação de velocidade e movimento de realismo é melhor. E nesse jogo aqui, essa experiência é um pouco abafada, exatamente por causa dessa câmera. E eu tô aqui atrás do carro, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Joguei de lado, fiz a ultrapassagem. Fora esse e algumas outras coisinhas aqui que eu já comentei em vídeos anteriores sobre o Gran Turismo, de certa forma esse jogo é muito bom, é divertido. É um jogo que você passa horas jogando, ainda mais nessa pista longa, né? Eu, por exemplo, que venho do Fórmula 1 e estou acostumado a corridas de 100%, ou seja, onde se leva aí em média 1h30 para fazer entre 50 a 70 voltas, dependendo da pista. Eu acho que esses jogos aqui, Gran Turismo e outros jogos parecidos, na maioria das vezes as pistas têm muito poucas voltas, né? Você não pode aumentar ou diminuir o número de voltas. Se você vai completar os objetivos, você não pode escolher o número de voltas. Então você tem 2, 3 ou 4 voltas. Eu acho muito curto. E nessa pista aqui, pelo menos no caso ali, esse desafio é 3 voltas. Já é um desafio colocado como resistência. 3 voltas aqui são mais ou menos 60 km, né? Sendo que cada volta nesse percurso aqui tem 20 km. Então é isso. Aí já leva um pouco mais de tempo. Acho que eu vou levar quase meia hora para terminar essas voltas aqui, mas vamos lá. E agora eu estou em segundo lugar. E o primeiro lugar está ali na frente. Daqui a pouco a gente já pega ele de vista aqui. E olha como é bom correr sem nenhum carro na sua frente, porque aí você já consegue manter seu controle na pista e fazer as curvas de maneira mais suave e mais equilibrada. Você também vai observando as paisagens aí, ó. A iluminação do sol, ó, como é que tá bonito. Realmente esse jogo é bem lindo, principalmente a cor dos carros, né? Que é uma cor brilhante. E é muito gostoso jogar nessa pista. Eu joguei nessa pista aqui também no Forza Motorsport, é muito legal. E o fato dessa pista aqui já ter esse certo desafio, né? Dela ser uma pista não muito larga, para ultrapassar aqui acaba sendo difícil. Nós temos ali o primeiro colocado à nossa vista. Vamos ver se a gente consegue alcançar. Obviamente, né, esse carro aqui não é o carro totalmente original, ele já foi feito alguns ajustes. Opa, segura, vixe, agora acabei com a tinta do lado direito. Caramba, escapei na curva, hein? Tá aí um grande detalhe em relação ao Forza Motorsport e ao Gran Turismo, que se fosse no
no Forza Motorsport, o carro já estaria todo arranhado do lado, as tintas já teria saído quase de tudo. E aqui no Gran Turismo é mínimo os danos, né, causados aqui no carro. Vou passar nessa curva aqui com cuidado. Se você passar dessa parte cinza, deixa o carro rolar um pouquinho mais na curva, ele vai lá pro muro, que nem foi na volta anterior. Tá aí uma característica a menos, né, do Gran Turismo em questão de realismo, é que essa questão dos danos no carro, eu não sei se existe uma opção para isso, mas depois eu tenho até que ver, né. Eu nem lembro quais as configurações que eu coloquei aqui, porque desde que eu abri o jogo pela primeira vez, há 70 horas atrás, eu nunca mais mexi nas configurações, né. Então eu não sei se existe uma configuração aqui que você possa fazer com que o dano fique mais realista, mas eu acredito que não. E nós vamos chegando aqui, colando aqui no primeiro colocado, vamos fazer a ultrapassagem, olha só como fica difícil fazer. E essa aqui é que é a graça do jogo, ó. Vamos cá, quase sem bater, vamos passar, passamos. Primeiro lugar. Olha, conseguimos aí o primeiro lugar antes mesmo de fazer nosso primeiro abastecimento, que provavelmente vai ser o único, já que a gente está um pouco mais da metade da segunda volta. E nós estamos com um carro bom também, né? Um carro que foi modificado, né? Coloquei algumas peças nele de corrida. E é por isso que ele está potente desse jeito. Mas também, né? A gente teria que ter um carro mais forte, já que estou largando da última posição a mais ou menos 40 segundos atrás do primeiro colocado. Então, nada mais justo do que você ter um carro com um pouco mais de potência e mais forte. E para melhorar o carro, a gente vai usando os créditos que a gente ganha. Então, cada coisa que a gente faz no jogo, uma corrida, seja ela de campeonato ou não, é só você terminar a corrida e você vai ganhar os créditos. E a quantidade de créditos vai depender da posição que você chega. Vamos lá. Sente só o barulho do motor. Agora nós pegamos uma reta aí. Olha só a câmera lá atrás. Agora nós vamos ter que abastecer, né? Porque não dá mais para dar nenhuma volta. Fazendo essa primeira curva aqui, ó, lembrando de sempre, chegou nesse trecho aqui, tira o pé do acelerador, freia com cuidado, não força o acelerador, senão é rodada na certa. Eu já bati várias vezes nessas curvas aqui por tentar acelerar e o carro saiu de traseira e eu fui direto pro muro. Então vamos entrar nos boxes aqui, vamos colocar o pneu duro e agora a gente vai trocar os pneus e abastecer para a gente fazer a última volta. Ó, o segundo colocado entrou nos boxes também, então ele vai abastecer. Vamos ver os outros também, né, se eles vão entrar. Provavelmente sim, eu acho que ninguém entrou na volta anterior. Vamos entupir o tanque aqui de combustível, suficiente para dar 2 voltas e pouquinho. Os outros parece que estão com pneu médio, estão com pneu mais rápidos do que o meu. Saí dos boxes ainda em primeiro lugar, então todos os outros pararam também. Bom, isso significa que o desafio está praticamente completado, levando-se em consideração que nós temos ali o 7º e o 8º ainda nos boxes, acabando de sair, e do 6º até o 2º colocado entrou nos boxes junto comigo e eles estavam alguns segundos atrás. Eu ainda não tenho aqui a diferença que eu estou... Não, tenho sim, na verdade, né? Eu estou aqui a um pouco mais de 1 segundo na frente aqui do 2º colocado. E vamos ver se ele consegue me alcançar. Eu vou colocar aqui a visão interna do carro para vocês verem um pouquinho. E vão curtindo aí o barulho interno dentro do carro.
aqui, vamos saindo do autódromo, vamos entrar agora para a estrada. 17 km à frente a gente volta para o autódromo e encerra a corrida. Vejam aí o ponto de vista interno do carro. Não é a câmera que eu mais gosto, mas essa câmera também é uma câmera muito boa, te dá uma boa sensação de estar dirigindo mesmo o carro. E ainda mais fazendo essas curvas aqui um pouco mais difíceis dessa pista. Aqui você tem que ter paciência, né? Você não pode acelerar muito, você tem que entender e respeitar os limites do carro e da pista. Porque se você acelerar e sair do ponto, o carro pode sair de frente ou de traseira, dependendo da curva que você está fazendo. E aí você vai pro muro, e aí você se lasca. Nós estamos com uma velocidade bem razoável aqui, ó, em torno de 220, 230 por hora em média, né? Esse aqui é um trecho um pouco mais rápido. 270. Temos que tirar um pouco o pé aqui para conseguir manter o carro na linha. Vamos frear um pouquinho aqui, na curva a gente acelera. Baixamos ali até 110 por hora, agora nós vamos subir na velocidade, vamos chegando a 200. Um pouco mais de velocidade a gente tem aqui. Chegamos a quase 250 por hora, agora estamos 230, opa, quase. Tá vendo? O carro escorrega. Bom, vamos continuar. Quando eu começo a ganhar confiança, eu vejo que o carro sai na tangente e lascou. Ainda bem que eu consigo ainda dar um tempinho de frear e tirar um pouco a frente, né? Porque senão a gente arrebenta toda a frente do carro e aí já era fim de corrida. Teoricamente, né? Apesar de que nesse jogo eu acho que esse tipo de dano não acontece. Como eu tinha dito antes, né? Eu tenho que ver nas opções e nas configurações para ver se tem alguma coisa relacionada a isso. Porque a última vez que eu mexi nas configurações foi quando eu abri o jogo pela primeira vez, né? Já coloquei nas configurações tudo aquilo que eu achava que era melhor para mim, então isso aí já faz mais de 70 horas atrás, né? No jogo, porque essas 70 horas se converteu em vários dias, então já nem lembro mais o que tem nas configurações. Enquanto isso a gente vai aqui andando tranquilamente pela pista, sem cometer mais nenhum erro, respeitando aqui os limites do carro e da pista. Estamos na última volta, faltando ainda alguns quilômetros para a gente terminar. E você aproveita para se sentir na estrada aí, pegando esse passeio, vendo essas árvores aí do lado de fora e se imaginar na estrada dirigindo a uma velocidade média aí de 230 km por hora. Agora nós estamos quase 250. Vamos chegar aqui às curvas, vamos diminuir um pouco. E é isso aí. Sente um pouquinho mais o motor e o barulho do carro. Quase, quase, hein? Mais uma vez que o carro dá uma leve derrapadinha, mas deu para segurar. E vamos para a curva traiçoeira aqui. Muito cuidado, a gente abre para fora, depois vai fechando a curva, solta um pouco o acelerador. Não pode ter pressa de acelerar nessa curva. Se a gente acelerar nessa curva, a tendência é ir para o muro, porque tem uma divisão ali no asfalto, né? Aquela parte mais cinza e a parte mais escura tem um leve relevo que faz com que o carro é jogado ali para cima da mureta ali, né? Dos guarda-reio ali. Então tem que ter muita paciência naquela curva. Eu sei que dá vontade de acelerar ali, mas segura o pé um pouco, deixa o carro rolar na curva, usando o freio com cuidado, e depois você acelera quando você já estiver bem no final da curva. Um pouco mais para frente a gente vai ter uma curva parecida com aquela lá,
E aí a gente sim já pode fazer o que a gente provavelmente faria naquela primeira curva, né? Na segunda curva é deixar o carro pegar um pouco de tangente sem usar muito freio e dar uma leve acelerada no meio da curva, que ali já não é tão fechada quanto a primeira, embora o design da curva seja parecido quanto a da primeira. O carro sai um pouquinho de linha aqui. Conseguimos voltar. Isso aí, estamos quase chegando. Esses desenhos na pista é da hora também, né? As carimbadas que o pessoal fez aí. Parece que foi feito a giz, né? Parece aqueles giz de lousa de escola. Opa, olha a cagada, olha a cagada. De novo nessa curva aqui, ó. Acho que as 3 voltas que eu passei aqui, eu saí nessa curva. Aqui, essa curva é a segunda. Ela é menos fechada do que aquela, que também tem uma separação entre uma parte mais escura e a parte mais clara. Segura, segura. Então, tem que tomar cuidado também que os pneus ali já estão se desgastando, né? Estão quase chegando já. Deve estar ali uns 25, 30% de desgaste. Estamos na reta longa, significa que nós podemos acelerar bastante e já estamos chegando no final dessa volta e no final da corrida. 297, será que bate 300? 298, 299, não deu. Teve que frear aqui. 299. Quase 300 por hora, hein? Tira o pé nessa curva aqui, ó. Deixa o carro ir um pouquinho. Tira um pouco mais o pé. Faz a curva tranquilamente. E vamos voltar para o autódromo e encerrar a corrida. Entramos na reta principal e fechamos aqui a corrida em primeiro lugar. Desafio concluído. Usamos um carro e a minha previsão foi melhor do que eu pensei, né? Era para poder fazer até 2 paradas, acabamos fazendo uma só, que provavelmente foi o mesmo número de parada dos outros. E é isso aí, foi o suficiente. Chegamos em primeiro lugar, desafio concluído. Bom, eu vou ficando então por aqui, nos vemos então no próximo vídeo e temos ali 200 mil de crédito. É isso aí, fui!